Boa tarde. Bom, bem-vindos, quem já está aqui, obrigado por continuar. Quem chegou agora, boas-vindas ao segundo Valinhos Literário. Nós vamos à nossa, infelizmente, última palestra do dia, mas muito especial do Brian, aqui da associação, que vai falar sobre o projeto do Café em Valinhos. Desde todas as palestras conversas, né? Nós tivemos de manhã uma roda de conversa com dois ferroviários, depois com o professor Gustavo, a parte da Sociologia e Patrimônio Material, o Dr. Ângelo Zani, questão do direito como garantia da preservação do patrimônio, e agora estamos com o Brian Gouveia, que é graduando em Gestão Pública pela Universidade de São Francisco, em Bragança, né, Brian? Universidade de Campinas, Universidade de São Francisco em Campinas, e é diretor social da Associação de Preservação Histórica de Valinhos, a PHV, que realiza esse evento, e coordenador do projeto Café em Valinhos, que vai nos dar a honra de falar, eu também muito falando no microfone, ele vai no Google, mas nós vamos aprender agora todos sobre o Café em Valinhos. Brian, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, boa tarde a todos. Programa dos nossos aqui familiares, agradeço por terem na agenda de vocês para estarem aqui, outros amigos recentes vieram aí para o projeto Café em Valinhos. Pessoal, a minha apresentação ela vai ser um pouco sobre o projeto em si, que a gente anda fazendo, que é o projeto Café em Valinhos, e depois, através do que a gente já conseguiu apurar com as pesquisas do projeto Café em Valinhos, eu decidi fazer uma pergunta temática, né, para fazer a apresentação aqui, que é justamente essa, né, que a gente está vendo aí, qual é o papel da ferrovia no ciclo econômico do Café em Valinhos, mas eu vou falar mais para frente que é um recorte muito específico, é um recorte que a nossa pesquisa e o nosso projeto permite a gente responder, né. É um recorte histórico que vai de 1872, que é a inauguração da ferrovia, até o final do Império, então 1889. Então é um período muito específico que a gente vai tentar responder essa pergunta através do que a gente já tem no projeto Café em Valinhos. Né? Bom, falando do projeto Café em Valinhos, o projeto Café em Valinhos ele começou em 2021, quando eu estava entrando na faculdade, eu estava nos primeiros anos aqui na Associação de Preservação Histórica, e eu decidi fazer uma empreitada, né, e tentar ler o máximo possível das referências historiográficas tradicionais da cidade. Né? Trouxe até um exemplo aqui para vocês, que hoje, se vocês forem na biblioteca de História de Valinhos, falar quero saber a história de Valinhos, vão dar um livro como esse aqui para vocês. Né? Que essa aqui está numa edição diferente, a primeira, que é o Valinhos Tempo e Espaço, do professor Mário Pires. Né? E aí eu, nessa empreitada, comecei a ler bastante, isso em 2021, e eu coloquei ali como um objeto meu, um objetivo, né, principal, que era investigar o passado colonial imperial da cidade, justamente porque quando eu comecei a ler isso aqui, eu senti um vácuo, eu senti um espaço ali não muito bem preenchido. Apesar de nesse livro aqui, que eu estou mostrando para vocês, falar um pouco justamente desse recorte histórico, mas com certas limitações que o professor Mário Pires, por exemplo, aborda aqui. Né? Ele acaba trazendo dentro desse livro referências, muitas vezes são de Campinas, não necessariamente do território de Valinhos. Né? Então, por isso, eu comecei essa empreitada. E justamente com esse motivo, né, como eu falei para vocês, porque eu percebi essa omissão dentro da historiografia tradicional. Certo? Você pode ir. E aí começou como um projeto, e aí eu ressalto para vocês, não é um projeto acadêmico, é um projeto pessoal de investigar, né, a partir dessa constatação que eu tive a respeito desse vácuo que existia na historiografia tradicional, a respeito desse período. Em 2022, eu já conhecia o Ulisses Porto, que está gravando aqui hoje nós, mas a gente teve uma conversa muito promissora, eu lembro de algumas horas aí que a gente ficou no devaneio, e aí o Ulisses falou, poxa, por que a gente não tenta fazer isso se tornar uma coisa maior, vamos sistematizar, vamos tentar colocar uma metodologia e tudo mais. E aí, junto com o Ulisses, inclusive essa foto nossa aqui é na Fazenda Morro Alto, atual hoje de Campo Valinhos, a gente já começou, logo quando a gente começou a formalizar a pesquisa, a fazer as pesquisas de campo. Então, dentro da nossa metodologia, isso para mim até hoje é o mais divertido de se fazer, porque a gente sai, né, dos locais e a gente consegue conhecer o território da cidade de Valinhos. Né? E assim, investigando o que a gente definiu que seria o nosso objeto da pesquisa, as fazendas cafeiras e dos cientistas, eu conseguia ali, junto com a pesquisa, satisfazer a minha vontade anterior lá que começa o projeto, que não era meu projeto, e agora com o projeto Café em Valinhos, esses desdobramentos, né, conseguem sanar aquela omissão, aquele vácuo que existia na historiografia tradicional. Né? E a gente conseguiu evoluir bastante a respeito da metodologia, eu falei das visitas, mas aqui inclusive esse registro no Centro de Memória da Unicamp, a gente conseguiu também fazer várias visitas em acervos para poder acessar fontes primárias, né? Fontes primárias que justamente também faltavam nessas historiografias muitas vezes. E o Centro de Memória da Unicamp é uma referência aqui na região de Campinas e tem muita coisa interessante, né? Os inventários dos fazendeiros, as cartas de alforria, cartas ali cartográficas,
então tem muito material, e com isso, inclusive, foi a primeira vez, apesar na época de estar estudando na Unicamp, foi a primeira vez que eu fui no Centro de Memória, foi especial também, que eu estava lá junto com o Ulisses, né? Por favor. E, então, quando eu conheci o Ulisses, que a gente conseguiu sistematizar o projeto Café em Valinhos em alguma coisa, um projeto de pesquisa mesmo, a gente chegou hoje nesse formato, que é hoje o projeto Café em Valinhos, né? Os principais objetivos, que é a identificação e levantamento, né, das fazendas, uma vez que a gente definiu o nosso objeto, que seriam as fazendas, então, por sua vez, o projeto ele se dedica, né, a identificar e registrar as fazendas cafeiras e valinhos, buscando informações sobre a sua origem dentro, lógico, de uma alimentação gigantesca, por conta do período que a gente está falando, um período bem remoto. Hoje é mais fácil, por exemplo, a gente falar hoje sobre, um exemplo, né, história de comércio de valinhos. Está tudo muito mais próximo para se pesquisar. Quando a gente fala das fazendas, há uma limitação muito grande, né? Principalmente na questão de documentação. A gente tem uns acertos, como eu falei, no Centro de Memória da Unicamp, muita coisa, só que tem coisas que estão dentro ainda de famílias, são arquivos pessoais, então há uma limitação. Mas dentro dessa limitação a gente busca então identificar, né? E aí tem essa parte do registro detalhado também, né? Que é construir um registro histórico como? Através de um inventário. Então a gente já tem hoje mapeado essas fazendas colocadas em um mapa e um inventário que é uma lista também, com o nome das fazendas, o nome dos proprietários e mais ou menos a época em que elas surgiram ali. Nessa identificação dessas fazendas cafeeiras, qual região que você acha que foram as primeiras? Foram para o lado, Serra dos Cocais, foram para cá? O que você... Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes mais para frente, mas assim, dando uma resposta rápida assim, para a sua pergunta, né? A gente visitou fazendas do lado de lá da Serra dos Cocais que pareciam muito mais antigas do que as fazendas que a gente via do lado de cá. Só que a gente tem que levar em conta, por exemplo, onde eu estive na Fazenda Dois Córregos, dentro do condomínio de reserva colonial. A sede da fazenda ainda existe lá, mas se você olhar, você fala que aquilo lá não é um estilo colonial, nem tem resquício quase de nada lá. Então pode ser que essas fazendas existiram de forma mais remota lá, só que não tem registro lá mais, porque tem um espaço aos condomínios, enfim, né? Tem esse problema. Na Serra dos Cocais a gente encontra fazendas intactas, esse é o ponto. Então tem inclusive uma fazenda que eu acho que tem foto aqui na apresentação, que é a Fazenda São João das Pedras. Aqui claramente é um engenho, até pela proporção e por tudo que a gente encontrou dentro das dependências ali, né? Então você tem esse pequeno detalhe. Eu acho que eu consegui responder um pouco a sua pergunta, né? Assim, tá. Que varia um pouco, né? Depende ali de como a gente enxerga. E finalizando a apresentação aqui da parte do projeto Café em Valinhos, né, falando um pouco dos resultados alcançados, até para depois, por favor, entre no nosso site da PHV, esses resultados, entre eles nós temos 3 artigos que foram publicados já, estão disponíveis no site da Associação de Graduação Histórica, né, na qual hoje eu estou como diretor social, e as publicações foram feitas lá na íntegra, vocês conseguem acessar da Fazenda São Bento, que é a Fazenda São Bento do Calcutá, que é a única fazenda que é tombada aqui no município, fica lá no Vale Verde, que é o clube de campo do Vale Verde, né? Então nós temos um artigo relacionado a ela. A Fazenda Santa Teresa da Serra, que todo mundo conhece como a Fazenda Candinho, nós também temos um artigo super completo que foi publicado a respeito, né? E a Fazenda Pinheiros, que foi a última que a gente publicou recentemente. E a Fazenda Pinheiros aqui tem um detalhe especial, que é aquela pergunta inicial da apresentação que eu falei para vocês, que eu ia propor da gente tentar responder, né? Através do que o projeto Café em Valinhos nos dá de subsídio. A Fazenda Pinheiros tem algumas coisas interessantes aqui, inclusive, que conecta diretamente a ferrovia à questão das fazendas de café aqui em Valinhos, né? Então aí fica o convite a respeito das publicações. E essa coluna aqui também, não posso deixar de fazer a menção ao Pedro e à Thaís. A Thaís Ferrari não está aqui. O Pedro é um dos grandes mentores meus, junto com o Ulisses nessa, e historiador. E os 3 artigos que foram publicados foram revisados por ele, né? E a jornalista Thaís Ferrari também participou na revisão. Então é um trabalho de várias mãos, assim, né? E fora o acervo que é construído até hoje, junto com o Ulisses, no Google Drive, onde tudo que a gente tem das pesquisas que foi publicado, que vai ser publicado no futuro, está compondo um grande acervo, inclusive de livros relacionados às cidades que estão sendo digitalizados para que a população possa ter acesso de maneira mais prática e fácil, né? Porque, por exemplo, esse livro que eu estou mostrando para vocês, a gente tem a versão digitalizada que você pode apertar um F3 e pesquisar qualquer coisa. Fica tudo mais prático, então a gente pensa muito nisso. Sempre dá vazão à informação, como o Ulisses disse, né? E por último, o projeto, eu acho que o grande resultado dele, a gente vem vendo, junto até com a imprensa, que a gente teve a divulgação recentemente do vídeo da Tapera, em que, inclusive, o Marcelo está lá fora, mas foi ele que conseguiu fazer essa ponte com a família Von Zuben, onde a gente conseguiu um vídeo
do começo do século XX, onde mostra todo o processo ali, desde a colheita do café, o processamento e até uma parte da logística, né, que é uma parte do carrinho lá no final. Então, a gente vê, né, esse projeto ele também se tornando, né, um grande instrumento de resgate histórico, e eu falei da imprensa porque a gente conseguiu divulgar isso junto com a imprensa, em parceria, né? Porque não basta a gente ter esses acervos junto com a gente e a população, de modo geral, não ter acesso. São curiosidades que vão construindo o conhecimento, né? E voltando para a nossa pergunta aí, seria qual o papel da ferrovia no ciclo econômico do café em Valinhos, nesse recorde histórico que eu comentei aqui para vocês, que é de 72 a 89, que é o período em que o projeto Café em Valinhos ele se dedica a analisar o objeto nosso, que são as fazendas, cafeiras, a gente sente isso no período imperial, né? Então é importante que aqui eu vou me estender no século XX e tal, a gente sabe que o papel da ferrovia, primeiro, não dá para resumir numa frase, né? E muito menos dá para resumir nesse recorte histórico. Então a ferrovia ela continuou e até hoje, né? Inclusive, atualmente nós agora em breve teremos aqui a questão do trem voltando novamente, o TIC, né? Trem de cidades e tudo mais. Então é um tema atual. Mas aqui eu estou propondo responder isso nesse período, né? De que forma? Eu queria trazer alguns elementos aqui para vocês que são do projeto Café em Valinhos, informações que a gente, algumas já públicas nos artigos e outras que vão vir à tona nas outras divulgações nossas, né? E através desses elementos, até numa linha do tempo, aqui vocês vão ver a data lá em cima, eu quero trazer alguns elementos que no final vocês vão ter, eu acho, uma dimensão para aquela pergunta que eu propus aqui, do qual foi o papel da ferrovia, né? Não dá de novo para resumir qual foi o papel da ferrovia numa frase, mas a gente consegue ter uma noção em aspectos, né? E esse mapa está de 1868, e eu falei lá atrás que era de 72 para frente, né? Mas a gente tem que voltar um pouquinho antes, até voltando naquele tema que você falou das fazendas mais antigas, que você tinha perguntado. Esse mapa ele dá uma pista muito importante de qual vai ser o papel da ferrovia até 89, né, nesse recorte. Em 68, na verdade, a estação não existia, né? Ela não tinha sido inaugurada. Mas aqui você já tem a sombra do que seria esse projeto. Esse mapa ele foi apresentado na Assembleia Legislativa da Província de São Paulo nesse ano. E esse super zoom que vocês estão vendo aqui é exatamente onde nós estamos, a região que nós estamos aqui. E o que tinha aqui? A Fazenda dos Pinheiros. Né? E aqui tem todo o trajeto, que aqui vocês vão conseguir ver, mas a Fazenda do Pinheiros está aqui. Mais para frente nós temos aqui a Fazenda Samambaia e a Fazenda dos Córregos mencionada aqui em cima, se eu não me engano. Então, em 68, antes da inauguração aqui da ferrovia, a gente já vê que a ligação com a questão das fazendas de café é uma questão umbilical, né? A ferrovia ela vem para servir essas fazendas, pelo fato dela passar aqui e pelo fato que a gente vai mostrar aqui um pouco mais para frente, que essa região da fazenda ela foi desapropriada para a construção da ferrovia. Então, a mesma fazenda que ela seria beneficiada depois com o transporte do café, ela teve suas terras desapropriadas para a própria construção da estação. Não digo essa que é de 1913, mas a antiga de 1872, né? Mas essa região toda aqui era a Fazenda dos Pinheiros, né? Aqui tem um mapa interessantíssimo que a gente conseguiu reconstruir mais ou menos o que seria a área da Fazenda dos Pinheiros, né? Nós estamos ali em cima no museu. Para quem é de Valinhos, quem é de Valinhos aqui? Levanta a mão só para ter uma noção. Vocês vão pegar a referência então. Tem a Jequitibá aqui no meio, né? Eu costumo falar que a Fazenda Pinheiros é linha da Jequitibá até a estação, né? Então dá para ter uma noção assim da dimensão. E a sede da Fazenda dos Pinheiros que identificamos recentemente com a publicação do nosso artigo, que fica, e ela existe até hoje, fica no bairro Bom Retiro, que hoje é a sede, se quiser passar, Sérgio, que é a sede da FEAV, né? Que é o Fórum das Entidades Assistenciais de Valinhos, né? É um prédio que ele já foi muito descaracterizado, só que ainda tem muitas características originais, né? Esse núcleo principal do casarão aqui, pelo que a gente conseguiu apurar em documentação, dataria de 1860 mais ou menos, né? Até antes daquele mapa que eu mostrei para vocês lá no começo. E pode passar. E aqui tem um recorte de jornal que fala sobre a Fazenda Pinheiros, no mesmo ano lá daquele mapa que eu mostrei para vocês. É um recorte que é muito comum de encontrar na Biblioteca Nacional, falando sobre fuga de pessoas escravizadas, né? E aqui menciona a questão da Fazenda Pinheiros e mostra para nós o que tinha aqui então antes da ferrovia. Antes da inauguração da ferrovia, em 68, que existiam as fazendas, plantavam café e que se utilizavam de mão de obra escravizada, né? Então, para servir isso que a ferrovia naquele momento ela é
colocada em construção, e é para isso que ela vai servir nesse primeiro momento. Aí a gente avançou um pouco, é um ano antes da construção da estação aqui, né? E é interessante, aqui são vários recortes, né? Eu comecei falando para vocês lá da Fazenda Pinheiros, que a ideia era trazer vários elementos que a gente coletou no projeto Café Galinha, para vocês entenderem o papel da ferrovia, né? Isso tudo. E aqui a ferrovia ela já entra complementando informações daquele mapa, uma questão ali com os proprietários, né? Lá em cima a gente tem um recorte que trata sobre a morte do proprietário da Fazenda Pinheiros. Ele morre em 1871. Ele é assassinado por 6 escravizados. Isso está escrito aqui nessa primeira imagem, né? E quando sai essa nota no jornal a respeito do enterro dele, tem uma pessoa muito curiosa que ela vai participar. E ela depois vai ficar muito próxima da família depois da morte, que é o empreiteiro da estação de Pinheiros, né? Aqui ele está identificado como Melo. A estação dos Pinheiros era como era chamada a estação de Valinhos, nesse primeiro momento em 1871. Aí fica para a interpretação nossa saber se era por conta do rio ou por conta da fazenda. Mas fato é que essa informação depois vai reverberar nos relatórios da Companhia Paulista que estão disponíveis. A gente vai identificar lá. Se colocar Valinhos, nesse ano não vai aparecer nada, mas se você colocar Pinheiros, vai aparecer. Então, a gente tem essa relação dos proprietários, não só com a relação da fazenda com a questão estrutural da ferrovia, mas a relação dos proprietários com aqueles que estavam por trás do empreendimento da ferrovia, né? Isso é muito curioso de perceber. E aqui embaixo tem uma curiosidade, está apagada, né? Mas quando eu conto essa história do Capitão Ribas, né, que ele foi assassinado, o pessoal pergunta o que aconteceu depois com as pessoas escravizadas, né? A gente sabe só o fim de uma pessoa, que é o Dionísio, que está escrito ali, e foi aplicado uma lei de 1835, que é basicamente a pena de morte. Então Dionísio provavelmente foi enforcado na praça de Tambuí, onde ficava a forca lá em Campinas, né? Então é uma curiosidade à parte. Em 72, o Capitão Ribas já estava morto, ele tinha sido assassinado em 71. Em 72, o nome dele continua ainda nos relatórios da Companhia Paulista. E aqui a gente tem o lado dele e o lado do Joaquim Gide de Souza Areia, o mesmo Joaquim Gide que dá nome ao distrito, aqui ao lado, os dois nomes no relatório de desapropriação para a construção da ferrovia. Então aquela informação que eu soltei para vocês lá no começo é que ela aparece de forma explícita no relatório, porque realmente ele teve as terras desapropriadas e o Joaquim Gide também, né? Os dois nomes ali. E o mais curioso que eu comentei com vocês, né? Além da ferrovia ela, nesse primeiro momento servir exclusivamente quase para isso, para levar o café embora daqui, para poder ser vendido, enfim, nós temos também uma relação já entre os proprietários, eles estarem sendo ali acionistas, né? Então eles não ganhavam apenas esse benefício de ter a ferrovia para a questão de mandar o café dele para o Porto de Santos, né? Ele também ganhava em cima das ações, porque ele também era um acionista, né? Só para ficar mais claro para o pessoal, a Companhia Paulista, muita gente confunde às vezes, ela não é uma companhia que é inglesa, assim como era a companhia que vinha de Santos até Jundiaí. Ela foi criada, é a primeira companhia de capital aberto do Brasil, e ela foi feita com o aporte financeiro dos fazendeiros. Tá? Então por isso que aparece aí a lista dos acionistas, são fazendeiros, e inclusive naquele primeiro mapa que o Brian mostrou, ele mostrou em destaque, ali na verdade tem dois desenhos de ferrovia. Aquele mapa ele eram as duas propostas, a primeira que era inglesa, que era se fossem os ingleses que vão fazer, e essa segunda que é como a gente tem hoje, que é a que foi definida pelos fazendeiros, porque eles eram dono da companhia. Então até nisso mudou a história, se fosse construída pelos ingleses, Valinhos não estaria aqui, estaria mais ou menos onde é em Anguera hoje, tá? Que é a distância mais ou menos que tem daquele próximo mapa. Mas aqui é interessante falar que sim, é acionista porque era uma companhia brasileira de capital nacional, tá? Não era, usou tecnologia inglesa, financiamento inglês, mas era uma companhia nacional, tá? Por isso todos esses nomes e tudo estão registrados no detalhe. Meu avô hoje falaria que isso é um negócio da China, né? Que a gente aquela coisa que nada se perde, né? Mas os modelos que se atendam ao anterior, ela continua sendo um modelo inglês. A tecnologia de ferrovia, a maioria das vezes era inglesa, às vezes alemã, às vezes de outro país, né? Mas basicamente era inglês, porque o financiamento para fazer a ferrovia foi pego de banco inglês. Então ele atrelava no contrato, né? Tanto atrelava que a gente comentou aqui hoje, não sei desviar muito do assunto, né? Que não tem mão de obra escrava na construção da ferrovia, mesmo sendo período de
escravidão, porque quem emprestou o dinheiro é inglês e ele que determinou a regra, para fazer um empréstimo. Né? E aí, por isso que se usa, porque o cara ele emprestou dinheiro para consumir produtos que vinham da Inglaterra. Né? E todo mundo ganhou com isso, não teve nenhum cambalaque, assim, vamos dizer. Desculpa, não, imagina. Eu só queria nós porque eu sou muito bonito, então eu informo os turistas sobre as histórias ferroviárias, então eu estou criando as minhas dúvidas. Sim, bem perfeito. Com certeza. E aqui tem ainda sobre a Fazenda Pinheiros, os próximos recortes aqui, e ressaltando essas informações que não estão nos nossos artigos que já foram publicados, serão publicados no futuro. Quem quiser as referências de tudo isso aqui que eu estou passando, tudo que eu estou falando, depois eu deixo meu contato, a gente consegue compartilhar na íntegra tudo, tá? Porque é muita informação para se colocar aqui, né? Mas aqui ainda a gente está falando da Fazenda Pinheiros e está trazendo alguns elementos, né? E é outro recorte, né? E aqui a Fazenda Pinheiros, ela aparece já, aliás, a relação, né, da fazenda, generalizando fazendas, mas a Fazenda Pinheiros com a ferrovia, ela já passa agora para uma outra dimensão, que é a questão de ser um ponto de referência. A estação, depois de construída, né, em 72, ela passa a ser um ponto de referência, né, para a vida local. Aqui nesse caso, a gente está falando de ser um ponto de referência de fuga e captura de escravizados. Né? Então toda essa região aqui ela se torna um ponto de referência. É importante trazer isso porque quando a gente se propõe a pensar qual foi o papel da ferrovia dentro de tudo isso nesse período, são várias dimensões, são vários aspectos. Entre eles esses, que parecem superficiais, mas mostram muito reveladores sobre a vida cotidiana daquela época. Né? Então, a questão da fuga e captura de escravizados acontecia a roda aqui nessa região e era um ponto de referência e aparece nos jornais, inclusive aqui, né? Estação de Valinhos. Aqui a gente tem outro recorte, é 73, né? E aqui vai um pouco de encontro com o que o Sérgio acabou de falar sobre a ferrovia não empregar mão de obra escrava. Só que nós temos um detalhe nesse recorte que é o seguinte: o senhor escravizado, ele está dando o relato da perda dele aqui, e ele comenta, né? Desconfia-se que a pessoa, né, está pelas imediações de Valinhos ou que esteja a serviço da estrada de ferro. Então, não apenas a estação, a ferrovia enquanto ponto de referência para a captura de escravizados, mas também enquanto um ponto, provavelmente, de fuga prática, né? A pessoa fugiu lá do cativeiro, ela vinha para cá e tentava fugir. Então tem esse aspecto também, né? E isso aparece então nesse recorte e é da Fazenda Pinheiros, né? E aqui também falando de ponto de referência, só que aqui uma outra dimensão, né? É que ele está falando que perto aqui da estação de Valinhos se reunia-se, né, em grande volume, pessoas escravizadas para praticarem desordens. Então traz uma dimensão ainda da questão de ponto de referência, mas coloca a ferrovia nesse contexto desse período como uma área de conflito, né? Eu suspeito de onde seja essa taberna, né, que ele coloca ali, né, do outro lado ali, porque a parte mais antiga dessa região aqui é a Rua 12, que tem aqui do outro lado, provavelmente essa taberna ficaria em algum local ali, né? Mas é muito interessante isso aqui, então, mostrando que a ferrovia era um ponto de conflito, não era uma coisa apenas em que as pessoas tinham uma relação ali mercadológica, enfim, via aquilo como apenas um modal, né, de transporte. Nessa época, Valinhos ainda era distrito de Campinas, ou pertencia ao município? Não, Valinhos aí não era nem distrito. Valinhos ele era só Campinas. Isso, dentro de Campinas, né? A gente pode falar como um bairro, né? Valinhos não o termo Valinhos não é um dos bairros mais antigos de Campinas. Valinhos entraria com 2 quilômetros. 53. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, gente, ou curiosidades para acrescentar, aí a gente faça um diálogo também. Aqui a gente vai para 81 e não fala mais da Fazenda Pinheiros, tá? Aqui eu estou trazendo alguns números do relatório da Companhia Paulista, que ele nos ajudou muito também a entender em questão de número. Porque o projeto Café em Valinhos, beleza, a gente vai lá e vai contar a história da fazenda, a gente não fez um levantamento, mas a gente não tinha um controle interno dessas fazendas, pelo menos que sobreviveu ao tempo até hoje, para a gente saber quanto produziu, para onde foi. A gente não tem essas informações, a gente encontrou um livro de registro só, que está, se não me engano, no CCLA, lá em Campinas, da Fazenda de São Pedro, que aí mostra com detalhes a quantidade de café que foi produzida, quem eram os escravizados, o nome das pessoas, tudo isso bem organizado. Então, o projeto Café em Valinhos, nesse momento aqui, a gente foi procurar nos relatórios justamente por causa dessa falta de documentação.
E a Companhia Paulista tem isso muito bem detalhado, mas de uma forma bem geral, né? Então, em 81, essa setinha mostra Valinhos ali, em 81, Valinhos estava, nesse gráfico, se não me engano, uma terceira estação maior em quantidade de exportação, né? Ali a gente está falando de 2.438 toneladas de café. Então, é muita coisa que saía daqui. Campinas desponta na frente com 12.019 toneladas de café, então era muita coisa. E a gente olha para esse número, a gente consegue entender, voltando para as fazendas, que então Valinhos não era qualquer coisa, não eram fazendas pequenas, né? E se tratando, de novo, quando a gente vai falar da questão da escravidão nesse período, se a gente está falando que há uma produção desse tamanho, proporcionalmente a questão da mão de obra ela tem que atender aquilo, né? Então, quando a gente vai tratar sobre o tema da escravidão, a gente tem que levar muito isso em conta, né? Que é um dos temas que dentro do projeto da Valinhos a gente tenta se aprofundar. Agora, em 87, Valinhos já perde um pouco, eu acho que aqui entra em quarto, porque está cortado aqui, mas entra como quarta estação, ou quinta estação que mais produz, mas ainda é produzido muito, ó, quase a mesma quantidade de exportações em toneladas de café, 2.522. Isso em 87. Em 88, ano da abolição, que aqui a gente já está se aproximando do ano vindo aí que eu propus para a gente analisar essa pergunta inicial, que é 89, e aí a gente tem a proclamação da República, mas em 88 a gente tem a questão da abolição, e esse recorte aqui é muito interessante, que ele traz o número de imigrantes transportados durante o semestre, ali no caso terminou de contar em junho, né, de 1888, e aí a gente tem um número, que é um número muito grande, né, 2.790 pessoas, é muita gente, e em 88 a gente está falando de um período também que não está tão longe do dia 13 de maio, né? E a gente também fazendo essa análise dessa questão com o número de café produzido, com o número de imigrantes que vieram, a quantidade de escravizados que nós tínhamos aqui. Nas vésperas da abolição, a historiografia tradicional de Campinas coloca ali muitas ressalvas, né, porque é muito difícil contar a quantidade de escravizados nesse período, mas coloca que na véspera da abolição tinha quase 10 mil pessoas em cativeiro em Campinas. E Valinhos era bairro de Campinas. E tendo essas questões numéricas, a gente pode saber que então aqui provavelmente tinha muita gente escravizada dentro dessas fazendas, né? Daria para dizer que se está entrando 2.700 imigrantes, como eles vão substituir, né, a mão de obra, seria mais ou menos equivalente ao que talvez tivesse, né? Muito provavelmente. A suprir, né, a mão de obra que não deixou de existir. A Fazenda São Pedro, quase, isso vai estar no próximo artigo nosso. A Fazenda São Pedro teve 200 pessoas escravizadas. Uma fazenda? A Fazenda São Pedro teve 200 pessoas que eram sem Valinhos. E é incrível observar que basicamente o número de escravos e de imigrantes equivale ao número de toneladas exportadas. Dá quase para chegar ao número de quanto cada escravo produz. Uma coisa quase que industrial. Olha ali, ó, Valinhos era 2.800 a 4.700 imigrantes. E a quantidade de toneladas é parecida. E em 89, que é o período então que a gente termina aí essa análise desses reportes, com essas informações que eu passei para vocês, aqui a gente vai falar de uma dimensão do papel da ferrovia que não está tão ligada à questão das fazendas, mas está ligada à questão do desenvolvimento urbano. Né? A gente sabe que Campinas sofreu com a febre amarela, né? Principalmente Valinhos, quando vai se tornar distrito, isso pesa muito, né? Porque as pessoas começaram a fugir de lá para poder morrer, basicamente, né? Em Minas Gerais. Mas em 89, a febre amarela já estava causando estrago em Campinas. E foi a Companhia Paulista que trouxe das Serras Cocais água para alimentar Campinas. Então, isso aqui está contando um pouco da história. A água, na verdade, ela foi tirada, que ele cita Valinhos e Rocinha, entre Valinhos e Rocinha, mas a gente já conhece, que é o córrego Bom Jardim, e também depois vai passar lá a adutora, também de conhecimento mais geral, né? O Sérgio tem bastante informação a respeito dessa estrutura que também levava a água, né, para Campinas. E então, a ferrovia dessa forma também teve um impacto direto nessa questão do desenvolvimento urbano, porque sem água não tem vida, muito menos no meio de uma epidemia dessa, né? E aqui tem essa curiosidade então interessante, que também deve ter impactado a questão do café, lógico, né? Porque a gente está falando de 89 e a gente ainda tinha o café ainda sendo o principal produto. Chama a atenção que há 100 anos atrás estava geando aqui, né? No segundo parágrafo. Já bem frio, né? Aqueles que não acreditam que o mundo está ficando quente. A gente achou um jornal, eu espero que a sessão contestadora não esteja aqui, né? Mas em Valinhos já levou. Tem o jornal mesmo.
Mas já levou. Eu não quero que isso aconteça de novo, porque aí o negócio desandou de vez, né, gente? Esse recorte aqui é muito interessante, porque a gente viu lá que Valinhos, que quando faz aniversário é 1896, né? Ainda está um pouco longe. O problema da epidemia foi tão grave e afetou, como era um pouco mais longe, afetou mais Campinas, morreu metade da população urbana de Campinas. Que fala aí, as operações da Companhia Paulista foram transferidas para Valinhos. Então você imagina, era um negócio enorme, foi construído um prédio improvisado, então trouxe muita população para cá. E é isso que faz depois virar o distrito, porque muita gente vem e não volta, fica por aqui, né? E aí ele fala, tem um parágrafo ali que fala, morreu 90 empregados, né, em Campinas. E aí, imagina assim, morreu 90 pessoas só da companhia em Campinas. Então é um impacto grande e impactou a gente aqui, é uma das coisas que provocou o distrito de Valinhos. Eu não sei se você tem a população total de Campinas dessa época. Mais ou menos umas 5 mil pessoas. Não, eu estava pesquisando aqui. Urbana, né? A população urbana. Entre urbana e rural, 30 mil pessoas mais ou menos. E aí era quase 13 mil escravos, era um terço da população escrava. Varia, né, um pouco, mas aqui a informação, inclusive convido vocês a visitarem, eu falei que resultados do projeto Café em Valinhos, mas eu acho que os principais resultados estão dentro dessa sala aqui. Nas visitas das fazendas, nós recebemos, aqui está emprestado em meu nome, né? Mas é do acervo da associação, eu posso falar. Tem um item que é muito importante, que é um viramundo, que é um grilhão, que saiu diretamente de uma das fazendas que a gente visitou, e a joia da coroa, que é a moeda que nós encontramos na fazenda São João das Pedras de 1722. Então os itens estão expostos lá, para vocês depois a darem uma olhada. Eu esqueci de mencionar isso, que o projeto também teve esse resultado mais prático. Arqueológico, né? Arqueológico, né? Essa da moeda, lá dentro, não sei se vou contar para vocês a história, mas o cara, ele desenterrou uma ossada na fazenda, e a ossada ele devolveu pro buraco, ele sabia o que fazer, e a moeda ele ficou. Isso muito tempo, até eu e o Marcel chegar um dia lá para conversar com ele, e aí a gente depois retornou para pegar a moeda, né, que ele doou para nós. Que é uma curiosidade interessante. E, gente, então a gente já encaminha aqui para o final da apresentação, e esse é um slide, na verdade, de resumo. Porque tudo aquilo que eu trouxe de elementos, falei da Fazenda Pinheiros, trouxe os recortes que são mais gerais, assim, de outros aspectos, né, que a gente foi tratando ponto a ponto. A ideia era chegar nesse quadro aqui e passar por essas dimensões que a gente viu, com tudo isso que eu apresentei aqui para vocês e que está disponível, novamente eu reforço, está disponível no nosso site. Vocês estão convidados a entrar lá e ver, tem muita coisa bacana mesmo, né? Inclusive o nosso acervo de imagens, tem muita coisa legal. E está lá, né? Então, aqui, o primeiro ponto, a questão da logística do café, que é uma coisa óbvia, então acho que para todos nós, desde aquele mapa que eu mostrei para vocês lá, e eu acho que vocês já vêm com esse conhecimento prévio para cá, né? Eu acho que é uma coisa óbvia, a questão da ferrovia está ligada com o ciclo econômico do café, eu acho que é uma coisa notória, né? Mas a gente fez essa questão logística, né? E o segundo ponto, fortalecimento econômico da elite escravista local, isso sem sombra de dúvidas, porque a gente está falando que os financiadores da ferrovia foram os senhores escravizados e que os senhores ali das fazendas de café. Então, esse segundo ponto é muito importante. Ao mesmo tempo, nós tivemos aqui aqueles recortes que a gente tratou sobre a ferrovia ser uma zona de conflito, né? Justamente por conta dessa relação e do papel dela dentro do ciclo econômico do café, desse recorte, sendo um marco de referência também. A questão, quase por último, que a gente tratou, que é o fluxo de imigrantes. Então, a ferrovia também teve esse papel. E os imigrantes, novamente, vieram para trabalhar, mas nas lavouras de café. Então, essa relação umbilical que eu falei para vocês da ferrovia com as fazendas de café. E, por último, o crescimento urbano, que a gente tratou nessa última curiosidade, do fato da companhia ter trago, né, a questão da água lá das Serras Cocais. E aí eu reforço que eu tinha esquecido de falar, né, quando você perguntou das fazendas, né? Além das Serras Cocais, ela tem as fazendas mais bem preservadas desse período. Nós temos a questão da água, que é muito importante lá. Uma das fazendas, que é a Fazenda Santa Teresa da Serra, ela está disponível no artigo, o Sérgio sabe desenvolver melhor, e essa curiosidade não está no nosso artigo. Mas ela foi totalmente pensada para o modelo industrial, nas palavras do Sérgio, utilizando água para todo o processo ali do café. Então, ela também está nas Serras Cocais, a Fazenda da Indiana, a Fazenda Santa Teresa da Serra. E tem tantas outras, Fazenda Santa dos Guiadanos, Fazenda Santa Rita, São João das Pedras. Ali nas Serras Cocais, eu posso falar para vocês que tem aproximadamente umas 15 fazendas, né? Muitas muito bem preservadas, de verdade. Eu acho que a que está mais surradinha é a Fazenda Gandim, que é a Fazenda Santa Teresa da Serra, e que são propriedades particulares. Reforço aqui que eu acho que se alguém teve a ideia também, vou lá visitar, tem toda uma
burocracia, são propriedades privadas. Né? A Fazenda Candinha, uma curiosidade, né? Ela está na família desde 1870, desse período. A Fazenda Candinha o patriarca lá da família, tem uma foto na próxima slide para mostrar, pode passar, que é o Cândido Ferreira, ele que adquiriu a Fazenda Candinha. Né? Então a Serra dos Cocais é uma região maravilhosa e tem muita coisa bacana nesse sentido lá. Né? A Fazenda Santa Rita, onde eu tive o prazer de trabalhar no passado, estou desenvolvendo um projeto de turismo lá hoje, a ponte dela foi feita com trilhos. A ponte dela foi feita com trilhos. Tem trilhos que estão sendo utilizados para as mais variadas funções dentro da fazenda, são de 1910. Trilhos de trem. Como foi para lá, aí observa essa ligação também. Até poderia mostrar novamente um filme que eu assisti, que foi justamente aqui. Que fala que foi gravado nessa fazenda. Sim, tem um filme de É faroeste. uma lição merecida. Que é uma de umas crianças, né? Qual que é o nome do filme? Lição merecida. Tem no YouTube, tá? É um filme feito pelo padre da cidade. Pessoal, finalizando a apresentação, estamos nesse slide aqui. Eu propus a gente responder uma pergunta, eu acho que aquela pergunta a gente conseguiu responder, né? Dentro da medida possível, que eu expliquei para vocês, que eu mostrei. Esse slide final que foi um resumo de tudo que a gente passou, né? Mas aí eu tenho uma outra pergunta em cima dessa que a gente respondeu, que ela é sempre latente. Eu acho que, na verdade, foi essa pergunta que eu fiz para formular a pergunta da apresentação hoje para vocês. E esse recorte aqui, é um recorte, esse texto que está aqui no meio, ele saiu desse livro, do Mário Pires. E o Mário Pires ele coloca, né, que desse evento, ou seja, da inauguração da ferrovia aqui em Valinhos, o verdadeiro progresso de Valinhos nasceu. E a pergunta que fica sempre é: progresso para quem? Diante disso que a gente viu, aquele recorte histórico. Mas a gente está num momento onde a ferrovia vai voltar a passar aqui de novo. São perguntas válidas, né? Progresso para quem? E aqui tem duas figuras que eu ressalto, né? Eu estava comentando, a imagem do Cândido Ferreira da Silva Camargo, que foi um dos proprietários de fazenda aqui, da Fazenda Santa Teresa da Serra, um dos acionistas também da Companhia Paulista, e do outro lado a gente tem a imagem de um sujeito que não sabemos o nome, mas foi uma pessoa escravizada desse senhor na Fazenda Santa Teresa da Serra. Então, nesse momento, essas imagens aqui eu quis compor, né, justamente com essa pergunta, porque foi um progresso para quem nesse período, né? Sempre que a gente teve toda essa questão da exploração da mão de obra escravizada, que era a base de todo o ciclo econômico do café naquele período, né? Então, eu acho que é uma pergunta muito válida. E eu deixo aí no ar, é uma reflexão, na verdade, para todo mundo aí. O que são casas de comissões? Da onde você viu isso? Na última palavra. Casa de comissões é o seguinte, quando o dono da fazenda, ele tinha que fazer um processo de exportação. Tá. Então ele não levava, ele não ficava responsável por levar o café até Santos. Existia entrepostos, que chama-se casa de comissões, que ele entrega ali e ali ele já faz o faturamento e dali segue. Então quando abriu a primeira, isso ele cita assim pelo seguinte: quando abriu a estação aqui, já se formou essas casas imediatamente. Então ela é usada tanto para exportar quanto para importar. Então, por exemplo, tem várias notícias assim que o cara queria comprar vinho. Parece ser uma coisa simples, mas naquela época não tinha. Então ele ia nessas casas de comissões e tinha o produto importado. Eu queria trazer um piano, o cara era dono da fazenda, ele falou: eu quero comprar um piano. Ele ia nesse local e o cara tinha todo o contato comercial. Você quer um piano? Eu vou trazer um piano para você, para a negociação era feita nesse local. É um entreposto. Será que nem fosse uma mistura de supermercado com... É uma importadora e exportadora. Exatamente. E cada dono disso daí era uma pessoa que tinha influência política ou também alguns eram donos de fazenda. Tá? Numa palestra anterior eu citei o cara que construiu a primitiva estação, o empreiteiro, ele construiu uma casa de já ao mesmo tempo e já Uma espécie de um banco. Não, e aquela imagem da pessoa escravizada também, a legenda da foto é que ele era introdeu. Então, antes da questão da ferrovia realmente começar a vingar enquanto modelo de negócio, né, os tropeiros que faziam esse papel, principalmente de levar o Isso café. que eu ia perguntar. Por que tinha fotografia? Em que condição que vocês acharam a fotografia desse Isso está escravizado? no livro, a pessoa que conseguiu a foto aí eis o mistério da fé. Nós sabemos. Eu queria fazer uma outra pergunta. Você sabe dizer o espaço de tempo da inauguração da estação de Souza Joaquim de Prá, a de Valinhos? Eu acho que é... Porque imagina que seja meio junto, né? É um pouco depois, porque o que acontece? Aqui é um pouco depois. Não, aqui vem primeiro. Aqui Campinas.
Aí de Campinas bifurca, porque a de Joaquim Egídio ali, ele sai de Campinas. Então é em torno de 1890. Tá? Existe um site muito completo que chama Estações Ferroviárias do Brasil. Lá você consegue ver e pela data, às vezes tem alguma confusão, mas normalmente é bem preciso. Então ali é uma ramificação dessa linha que a gente tem aqui. Tá? Que é até uma outra empresa que fazia isso, outra empresa em Campinas. Mas é depois, em torno de 1890. Esse ramal ferroviário. E é isso, gente. Alguém tem algum outro comentário, uma dúvida? Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo para vocês. Se alguém quiser essas fontes primárias ou acessar os acervos, a gente tem essa capacidade de conseguir ajudar, né? Eu aqui, o Ulisses também, o trabalho de digitalização dos livros é mérito todo desse cara. Ele já fez muito. Então, para vocês que quiserem acessar, a gente tem um Google Drive para vocês conseguirem acessar, né? E eu muito obrigado a todos que conseguiram tirar um tempinho para estar aqui essa tarde. Eu acho que encerra a hora.